Fala, brothers! Galera, nós vamos falar agora sobre razão, velho. Vem aqui comigo, olha só. Toda vez que a gente cita ou fala, utiliza a ideia de razão, o que a gente vai pensar aqui? A palavra razão, ela está diretamente associada à pegada de divisão. Então pensa, quando eu cito que eu tenho a razão entre dois ou mais termos, no caso inicialmente com dois termos, nada mais é do que a divisão desses dois termos, perfeito? Então, a razão entre dois termos é a divisão entre eles. Aí você vai visualizar comigo assim, ó. Então, quando eu coloco lá um termo dividido por outro, que nós chamamos, por exemplo, lá de A dividido por B, sendo que o primeiro é numerador e o segundo termo, que é o de baixo, é o denominador, máquina. Isso é um modelo de razão. Aí você pensa, beleza, legal, sei dividir, mas qual que é a aplicabilidade da razão? Máquina, vem comigo aqui. Para a gente poder ter uma primeira ideia de razão, suponhamos que nós temos aqui dois brothers, aqui, duas pessoas. A primeira pessoa tem 20 anos de idade e a segunda pessoa tem os seus 10 anos de idade. Ao visualizar isso, você já tem noção que essa tem o dobro da idade da de 10 anos. E a de 10 anos tem a metade da idade da de 20. Só que tem algumas situações que talvez é difícil a gente perceber isso. E a razão ajuda, né? Porque quando você faz a divisão entre os dois, você vai ter aqui, ó, um resultado que vai mostrar o que ele representa. A mesma coisa se eu dividir o contrário, tipo 10 por 20, podemos simplificar, fica 1 sobre 2. Então, a razão, em um primeiro momento, ela tem um efeito de comparação, máquina. Então, ó, quando eu coloco lá a razão, que no caso vai representar uma divisão, um primeiro efeito que ela vai ter para a gente aqui é um efeito de comparação. Então, quando eu consigo comparar duas ou mais coisas, ou seja, nesse caso eu estou comparando o que 20 é de 10? É 2, que é o dobro. O que o 10 é do 20? É meio, que é a metade. E essa pegada de comparação está um pouco explícita no resultado da divisão. Quando a gente faz a divisão, nós temos um resultado que nós chamamos de K. Esse K aqui, máquina, esse K, nada mais é do que um número que nós teremos. E ele vai ser classificado, adivinhe só, como uma constante de proporcionalidade. Então aqui é o constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Então vamos lá. O que vem a ser essa constante para a gente, galera? Ela funciona com a seguinte pegada. Esse número 2, o que o 2 representa? Dobro. Esse outro número aqui, ó, meio, o que meio representa? A metade. Então essa constante pode aparecer, por exemplo, em escalas. Quando eu comparo dois mapas lá, por exemplo, eu tenho um lance de uma escala. Aquele número é uma constante de proporcionalidade. Mostra o que o desenho representa da realidade. Quando você tem física determinando a velocidade de 50 km por hora, é tipo a pessoa deslocou 100 km em 2 horas, você fez uma divisão, beleza? Uma outra pegada que nós temos também vai ser a pegada de efetividade, galera. Uma pegada de efetividade. Vem cá, olha só. Como é que seria e como é que será essa pegada de efetividade? Um outro exemplo aqui, bonitinho pra gente, vamos colocar aqui um S, agora no plural aqui. Um outro exemplo bonitinho pra gente é o seguinte. Suponhamos que você tem lá uma pessoa que fabricou, por exemplo, 20 unidades de um produto em um tempo de 2 dias, ok? Em um tempo de 2 dias. E eu tenho uma outra pessoa que fabricou 40 unidades em um tempo de 5 dias. E eu quero ver quem é mais efetivo. O mais efetivo é aquele que produziu mais unidades por dia, máquina. Aí você já vai ter uma noção fortíssima. Razão está diretamente vinculada a esse por, né? Quando eu falo que eu tenho um termo por outro aqui, né? Ou seja, unidades por dia. E tipo a questão joga na sua cara, máquina, que você vai dividir o quê? Nesse caso, unidades por dia. Vou dividir as unidades pela quantidade de dias. É a efetividade dessa pessoa.
fabrica 10 unidades por dia, 40 unidades em 5 dias, vai dar aqui 8 unidades por dia. É a efetividade dessa outra pessoa. Você passou a visão? Então a razão ela não é apenas uma divisão. É uma divisão que vai mostrar o quê? Comparar algumas coisas, mostrar uma efetividade. Ou seja, vai mostrar o que o de cima é do de baixo, que é uma última sacada que nós temos aqui. Olha só, teremos aqui o que o A é de B. Então quando você tem uma divisão lá, você pode colocar aqui, ó, o que A é de B. Ou seja, o que o termo de cima representa do termo de baixo. Está visualizando comigo? E tem aquela fala tradicional que nós não iremos esquecer, que é o famoso A está para B. O que é está para? Existe uma lógica forte entre eles, tipo, ó, 20 está para o dobro de 10, 10 está para a metade de 20. Então nós temos essa pegada também aqui, ó, no caso, famoso um está para o outro, ou seja, o de cima, no caso, A está para o de baixo, A está para B. O que é está para? Lembra? Está para é que tem uma lógica, existe uma relação forte entre eles. Então, já pensa aí, ó, existe uma determinada relação entre eles. Agora fique atento aos exercícios referentes a essa aula, brother. Resolve e tire as dúvidas que você tiver. Falou, galera, até a próxima!